habilidades que desenvolvi para construir o trabalho de assistente financeira virtual. Quais habilidades que eu percebi que foi muito necessário eu desenvolver para fazer daquele trabalho convencional de CLT, de horário marcado, né? E de horário certo, de entrada e saída, para eu trabalhar no formato online. Lidar com as coisas da internet. Parece fácil, parece normal, porque a tecnologia já tá aí no nosso dia a dia? Sim. Só que eu tive que ir atrás e conhecer as ferramentas, que a cada dia é uma ferramenta melhor que a outra, ou que atende uma necessidade a mais do que o outro, né, no nosso dia a dia. Então, isso foi uma habilidade que eu tive que desenvolver, aprender a entender os sistemas que existem online para eu desenvolver o meu trabalho. Entender o que eu conseguiria fazer ou o que eu tinha que contratar para fazerem para mim, tá? Então, isso foi uma habilidade que eu tive que ir desenvolvendo. Então, o que eu precisei desenvolver a minha capacidade? De estudar, avaliar e selecionar o sistema que eu iria utilizar para os meus clientes, né? Então, que sistema de gestão financeira era o melhor do mercado? Que sistema de gestão financeira ia me permitir ter segurança das informações? Que sistema que eu ia conseguir utilizar para agilizar o meu dia a dia e o dia a dia do meu cliente? Então, eu tive que aprender a entender esses sistemas. Então, isso é uma habilidade que eu tive que desenvolver. Outra habilidade que eu tive que desenvolver, que habilidade foi essa? Pensamento estratégico. Valéria, como assim para trabalhar online eu preciso desenvolver um pensamento estratégico? Sim, porque você é quem vai construir o financeiro do seu cliente. Você é quem vai conduzir o seu cliente para uma estrutura, uma organização e uma rotina e uma inteligência financeira. Então você vai ter que aprender ali uma habilidade estratégica de convencimento, uma habilidade estratégica de mostrar os pós e contras para o seu cliente do porquê utilizar o sistema, né? Então, você vai precisar aí desenvolver essa habilidade. E dentro dessa habilidade estratégica, e quando a gente fala aqui do trabalho online, a estratégia principal aqui é ganho de tempo. O tempo inteiro eu busco melhorar e aprimorar a habilidade de ganhar mais tempo, reduzir processos manuais e automatizar o máximo de coisas possíveis que eu possa gerenciar. Uma outra habilidade que eu precisei desenvolver foi o gerenciamento do meu horário. Sim, gerenciar, gente, era loucura, né? Por quê? A prestatividade da pessoa, tá? De querer ajudar o outro, que é o meu caso. Eu queria estar sempre ali estar presente para o meu cliente. Na hora que ele quisesse falar comigo, eu estar ali, disponível. A disposição era muito forte. Então eu falei, cara, a pessoa tá me pagando, a pessoa me contratou, eu tenho que estar aqui para atender ela. Ela tem que conseguir falar comigo. Então eu tinha muito aquela coisa assim, tenho que fazer tudo, tenho que entregar. Por quê? Porque ela tá me pagando. Então eu tinha essa crença muito forte dentro de mim. E aí eu trabalhava em CLT. Eu trabalhava em empresas grandes, que muitas das vezes achava ruim quando a gente ficava no celular, né? Em empresa que minha empresa atendia, né? Então eu trabalhava com consultoria, eu estava dentro da Vale, dentro da Oi, dentro da Renner. Então essas empresas mais tradicionais, quando vinha uma pessoa, né, ver você no celular, ela achava que a gente estava à toa, né? Porque tudo ali era pelo computador, pelo e-mail, tal, quase nada era pelo telefone. Então, quando eu estava nesse ambiente ainda fazendo renda extra, eu precisei criar a habilidade do que? Conduzir o meu cliente, que era de renda extra, para os horários a qual eu ia atendê-lo, para os horários a qual eu ia falar com ele.
Em contrapartida, eu precisava fazer uma agenda minha, o gerenciamento da minha agenda. Para quê? Para eu saber que antes de eu ir para o trabalho, eu tinha um tempo para resolver tais coisas. Dentro do meu horário de almoço, eu poderia também agilizar algumas coisas. E pós o meu horário de trabalho, eu poderia agilizar outras coisas para esses clientes que eu atendia como renda extra antes disso virar o meu negócio. Então, eu tive que criar a habilidade de gerenciar o meu tempo e de comunicar isso de uma forma leve para o meu cliente. Você é admitido e contratado pelo seu técnico, pelo seu conhecimento, mas você é demitido pelo seu comportamental. Então, essa foi uma habilidade que eu precisei super me desenvolver. Saber o meu comportamento, por que eu agia daquela forma e por que os meus clientes agem de tal forma. Então eu descobri que existe aí um padrão de comportamento entre as pessoas, perfis, né, comportamentais. Então eu tive que criar essas habilidades comportamentais de me desenvolver, de melhorar, de entender o outro, de dar ouvido para o outro, ao invés de só eu falar. Que isso também tá numa técnica de venda que a gente trabalha aqui dentro do PAF, né? Aprender a ouvir a demanda do cliente para depois eu entregar a melhor solução, porque antigamente era eu que falava para ele, daí mais deixava o cliente confuso do que deixava entendido do que eu queria falar, né? Do que eu queria entregar. Então a gente vai criando, desenvolvendo habilidades técnicas e habilidades comportamentais. Qual foi a habilidade que eu tive que desenvolver? De conversação. Porque antigamente eu mandava só texto, tá? E, gente, eu não era uma pessoa presente no digital. Essa foi uma outra habilidade que eu tive que desenvolver. Eu não postava, eu não fazia stories, Facebook eu já nem tinha, eu tive que fazer só por causa do trabalho aqui, né, do digital, que precisa do Facebook para usar alguns mecanismos aqui de divulgação. Instagram eu tinha, mas quase não postava nada, tinha só eu seguia 500 e só 300 pessoas eu acho que me seguiam, né, e eu seguia mais página de loja do que pessoas, né, E eu precisei desenvolver, estar na internet, porque eu queria trabalhar online, a certeza que eu tinha era essa. Queria trabalhar online, queria trabalhar de qualquer lugar, não queria mais me locomover para ir trabalhar em algum lugar. Então eu precisei desenvolver essa habilidade de estar na internet, de criar conexão. Como é que faz isso, Val? Cara, é treino. Então eu fui treinando, falando com vocês, tendo resposta de vocês, e eu falei, opa, isso aqui funciona, tô me conectando com a pessoa. Com o meu cliente, eu evito fazer reuniões de câmera fechada. Então eu peço para ele ter uma câmera, para ele poder falar comigo, para a gente poder se ver, para gerar conexão. A habilidade de estar com as pessoas, de criar network. Pois é, gente. Essa foi e essa é a habilidade mais desafiadora e constante que eu tenho que buscar sempre desenvolver. Mas Valéria, que isso? Você é super comunicativa, você é super simpática, você é super isso, Gente, pensa numa borboleta dentro do casulo. Essa sou eu. Eu não gosto de sair de casa. Não gosto. Odeio ir no mercado. Odeio ir em shopping. Odeio um monte de gente no mesmo ambiente. Não gosto de ir em show. Eu não gosto de lugar com muitas pessoas, né? Juntas, aglomeradas e tal. Então eu sempre gostei da paz, do sossego, da calma da minha casa. Mas eu precisei desenvolver essa habilidade de conhecer mais gente. Então, eu tive sim no meu início que me desafiar e ir em grupos de empreendedores, procurar na minha cidade aonde que tinham lugares com empreendedores,
Quando eu entrasse nos grupos, gente, grupo de WhatsApp, eu nunca gostei de entrar, eu sempre saí de todos. Grupo de família, todo mundo me colocava, eu saía. Teve uma vez no grupo da família por parte de pai, me colocaram 3 vezes, até a hora que eu botei assim, por favor, gente, eu não gosto de grupos, não me incluam mais. Se quiserem falar comigo, me chame no privado. Fui lá e saí do grupo. E falam de mim, que Valéria é antipática, que Valéria é isso. Por incrível que pareça, eu pareço não ser antipática, né, quando vocês me veem aqui. Mas é que eu falo, cara, não é ser antipática. Perguntem pra mim se eu quero entrar no grupo, né? Fala assim, já, olha, estamos fazendo um grupo, esse grupo serve pra isso, pra aquilo outro. Você quer entrar? Me convida, não sai me colocando, né? Então eu tenho umas questõezinhas aqui minhas em relação a isso. Então eu sempre fui daquela que eu saía dos grupos de WhatsApp quando começou esse troço de WhatsApp. Então eu precisei aprender a lidar com isso. Eu precisei aprender a me desenvolver e sempre pensar de forma estratégica, gente. Sempre pensar de forma estratégica. O porquê que eu estou entrando nesse grupo de WhatsApp? Pra que eu estou entrando nesse grupo do WhatsApp? Entrar por entrar é roubada. Entrar por entrar não vai te trazer resultado nenhum. Então eu comecei a desenvolver a minha habilidade de entrar nos grupos para criar network. E para fazer isso eu tive que fazer o quê? Eu tomar a iniciativa de falar nesses grupos. Eu não podia só entrar e ficar olhando, que é isso que muitas de vocês acabam fazendo. E aí se enche o saco, porque o grupo você não fala, você só fica vendo coisas que eles postam. Num grupo desse sempre tem gente que fala demais, mandam mensagens demais e você se enche o saco porque nunca tem mensagens tão interessantes, né? Então você tem que criar essa habilidade de sempre se perguntar. Essa habilidade estratégica. Por que eu estou entrando nesse grupo do WhatsApp? O que esse grupo do WhatsApp vai me favorecer? O que esse grupo do WhatsApp vai me trazer de retorno? Por que eu estou entrando nele? Por quê? Para quê? Então, se você entra para se divulgar, você tem que colocar uma meta para você. Eu vou, de 2 em 2 dias na semana, me divulgar lá no grupo. Gente, jamais na vida eu era assim. Eu tive que desenvolver esse tipo de conversação. Valéria, como que desenvolve isso? Praticando. Observando o que as outras pessoas fazem para você fazer também. Desde que faça sentido para você. Para não ficar nada forçado. Então, isso são habilidades que a gente desenvolve e amadurece para se trabalhar no online. É uma construção. Você não vai aprender essas habilidades todas agora. Você não vai aprender todas essas habilidades todas de uma vez só. É construído. É uma coisa de cada vez.